A expressão morte por 1000 cortes como estratégia no marketing político. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Maio de 2026. Como um líder, partido ou governo pode perder força sem um único grande escândalo? Por que campanhas aparentemente inofensivas de críticas diárias são capazes de derrubar reputações consolidadas? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica sobre a estratégia de desgaste gradual conhecida como morte por 1000 cortes no marketing político. Em um ambiente de atenção fragmentada e hiperexposição digital, compreender esse mecanismo tornou-se competência essencial para assessorias de comunicação, gestores públicos e estrategistas eleitorais. O artigo oferece diagnósticos práticos sobre como identificar ataques de baixa intensidade, neutralizar a espiral defensiva e preservar a narrativa institucional. Empresas públicas e privadas, bem como lideranças políticas, podem se beneficiar diretamente destes achados para blindar suas marcas pessoais e organizacionais. Para aprofundar a aplicação desses conceitos em treinamentos, palestras ou consultorias estratégicas, conheça o portfólio do autor. A compreensão dos 1000 cortes é o primeiro passo para evitar o desfecho fatal. Resumo: a dinâmica contemporânea das disputas políticas tem demonstrado que a erosão de lideranças, partidos e governos ocorre mais frequentemente por meio de um processo prolongado de ataques de baixa intensidade do que por um único evento catastrófico. Este artigo analisa a estratégia conhecida como morte por 1000 cortes, no âmbito do marketing político negativo, investigando seus fundamentos, seus mecanismos operacionais e seus efeitos sobre a reputação, a autoridade e a capacidade de reação do adversário. Por meio de uma abordagem qualitativa e teóricos exploratória, baseada em revisão sistemática da literatura das ciências da comunicação, da psicologia social e da ciência política, o estudo articula conceitos como repetição e ilusão da verdade, efeito de fluência, enquadramento, framing, definição de agenda, agenda setting e guerra informacional. Os principais achados indicam que a eficácia da estratégia reside no acúmulo de pequenas pressões, críticas constantes, denúncias sucessivas, vazamentos e questionamentos éticos, que, isoladamente, parecem irrelevantes, mas que, somados, forçam o adversário a uma posição permanentemente defensiva, desviando sua energia de governar ou liderar para a mera contenção de danos. Ademais, a pesquisa demonstra que as plataformas digitais amplificam exponencialmente esse efeito, pois permitem ataques contínuos 24 horas por dia, viralização emocional e automatização da repetição. Conclui-se que a morte por 1000 cortes não apenas degrada a imagem pública do alvo, mas também corrói sua base de apoio interna, gerando dúvidas entre aliados e antecipando derrotas eleitorais. O estudo recomenda a adoção de estratégias de contra-enquadramento proativo, a gestão de crises por meio de respostas seletivas e a construção de reservas de credibilidade anteriores ao início dos ataques. Sugerem-se investigações futuras sobre métricas de resiliência reputacional e sobre o papel dos algoritmos na modulação da intensidade dos cortes. Palavras-chave: marketing político negativo, desgaste reputacional, guerra de narrativas, efeito de repetição, comunicação digital. Introdução: a metáfora da morte por 1000 cortes, cuja origem remonta ao antigo suplício chinês do Lin Shi, no qual o condenado sofria sucessivos golpes superficiais até a exaustão, tem sido cada vez mais empregada por analistas políticos e comunicólogos para descrever uma estratégia peculiar de ataque indireto e persistente. Em lugar de desferir um golpe único e decisivos, como uma denúncia bombástica ou um escândalo de grandes proporções, o adversário é submetido a uma sequência contínua de pequenas pressões, críticas, vazamentos e questionamentos éticos. Cada episódio, considerado individualmente, parece incapaz de provocar dano significativo, contudo, o efeito cumulativo produz uma erosão lenta, porém inexorável, da reputação, da autoridade e da capacidade de reação do alvo.
No campo do marketing político, essa lógica tem sido aplicada com crescente sofisticação, especialmente em contextos de hipercompetição midiática e digital. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: como uma estratégia baseada em ataques de baixa intensidade e repetição contínua consegue minar a sustentação política de líderes, partidos ou governos de forma mais eficaz do que grandes escândalos isolados. E quais mecanismos psicológicos, comunicacionais e institucionais explicam essa eficácia? A relevância da questão justifica-se tanto pelo aumento da polarização política em diversas democracias quanto pela transformação do ecossistema midiático, no qual as redes sociais amplificam a frequência e o alcance de pequenas acusações. O objetivo geral deste estudo é analisar a estratégia de morte por mil cortes no marketing político, identificando seus fundamentos teóricos, seus procedimentos operacionais e suas consequências sobre a dinâmica de poder. Como objetivos específicos, busca-se articular a estratégia com conceitos consolidados da comunicação política, como framing, enquadramento, agenda setting, definição de agenda e guerra informacional, e examinar o papel da repetição e do efeito de ilusão da verdade, estudado pela psicologia social, na credibilização de pequenas acusações, e analisar como as plataformas digitais potencializam o desgaste perene, e discutir os impactos sobre a coesão interna das bases de apoio. A justificativa teórica reside na necessidade de integrar contribuições da ciência política, da psicologia cognitiva e da comunicação estratégica para explicar um fenômeno que as abordagens tradicionais de campanha negativa, focadas em ataques frontais, não conseguem abranger plenamente. A justificativa prática, por sua vez, aponta para a utilidade do conhecimento desses mecanismos para profissionais de marketing político, assessores de comunicação e formuladores de estratégias defensivas. Como alertou a jornalista Maria Ressa, 2020, a democracia contemporânea não sucumbe a um golpe único, mas sangra lentamente, corte a corte. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos da estratégia de desgaste gradual na tradição do pensamento político e militar. A ideia de que um inimigo pode ser vencido sem confronto direto, por meio do atrito contínuo e da exaustão, não é nova. Em A Arte da Guerra, atribuída ao estrategista chinês Sun Tzu, século V a.C., encontramos o princípio de que, vencer sem lutar é a excelência suprema. Embora o texto original não mencione a expressão, mil cortes, sua lógica central, enfraquecer a moral, as alianças e a capacidade logística do oponente antes de qualquer batalha decisiva, constitui o alicerce do que modernamente se entende por guerra de posição ou atrito. Na ciência política contemporânea, o conceito de strategy of attrition, estratégia de atrito, foi adaptado por autores como Murray, 2018, para descrever conflitos assimétricos nos quais atores mais fracos desgastam forças superiores por meio de escaramuças repetidas. No âmbito da política democrática, o teórico italiano Antonio Gramsci, 1891 a 1937, ofereceu uma contribuição seminal ao distinguir entre guerra de movimento, confronto frontal pelo poder, e guerra de posição, luta gradual pela hegemonia cultural e ideológica. A morte por mil cortes alinha-se claramente à segunda categoria. Em vez de tentar tomar o estado de assalto, o estrategista ocupa progressivamente o território simbólico, desgastando a credibilidade do adversário por meio de pequenos golpes narrativos. Essa perspectiva foi retomada por Egan, 2016, ao analisar como a repetição de críticas e a saturação do espaço público com acusações menores podem reconfigurar o senso comum de uma sociedade, tornando um líder politicamente inviável sem que ele tenha cometido um único ato escandaloso de grande monta. 2,2 Mecanismos comunicacionais, repetição, framing e definição de agenda. A eficácia dos mil cortes repousa fundamentalmente sobre três mecanismos interligados, bem documentados pela literatura da comunicação política e da psicologia social. O primeiro mecanismo é a repetição associada ao chamado efeito da ilusão da verdade, illusory truth effect.
Estudos clássicos e recentes demonstram que a mera exposição repetida a uma afirmação, ainda que inicialmente reconhecida como falsa, aumenta a probabilidade de que ela seja posteriormente julgada como verdadeira. Ankelbach et al., 2019, Stafford, 2016. O fenômeno decorre da fluência de processamento. O cérebro humano interpreta a familiaridade de uma informação como um indicador de sua veracidade. No contexto político, quando um adversário é repetidamente acusado de despreparo, desonestidade ou incompetência, em dezenas de pequenas postagens, essas qualificações negativas tornam-se, com o tempo, mais acessíveis mentalmente e, portanto, mais aceitas pelo público, independentemente da fragilidade probatória de cada acusação isolada. O segundo mecanismo é o enquadramento, framing. A teoria do framing, desenvolvida por autores como Entman, 1993, e posteriormente aprofundada por Borba, 2022, sustenta que a maneira como uma questão ou um atributo é apresentado, selecionando certos aspectos e tornando-os mais salientes, influencia decisivamente a interpretação do público. Na estratégia dos 1000 cortes, cada pequeno ataque é cuidadosamente emoldurado para reforçar um traço negativo específico do alvo, como ineficácia, incoerência ou falta de transparência. Com a multiplicação de cortes, o enquadramento danoso consolida-se, criando uma moldura mestra, que passa a organizar toda a percepção sobre o líder ou partido. O terceiro mecanismo é a definição de agenda, agenda setting, cujos trabalhos seminais de MCCO-MBS e Shaw, 1972, demonstraram que a mídia não diz às pessoas o que pensar, mas sobre o que pensar. A repetição incessante de pequenas críticas, denúncias e vazamentos força a imprensa tradicional e os algoritmos das redes sociais a manterem determinados temas na agenda pública, impedindo que o adversário desloque a discussão para suas realizações ou propostas programáticas. Como consequência, o alvo é obrigado a reagir permanentemente, a explicar, a justificar, a pedir desculpas, consumindo tempo, energia narrativa e capital político que poderiam ser aplicados em governar ou liderar. Perloff, 2014, observa que essa condição de defensiva crônica é, muitas vezes, mais devastadora do que qualquer escândalo específico, pois transforma a imagem do líder em um campo de batalha perene. 2,3 Guerra informacional e pressão psicológica coletiva. Para além dos mecanismos comunicacionais estritos, a morte por 1000 cortes inscreve-se no contexto mais amplo da guerra informacional, Information Warfare. Conforme definido pela Harvard Kennedy School, 2021, a guerra informacional envolve o uso coordenado de propaganda, desinformação, vazamentos estratégicos e narrativas geopolíticas para manipular percepções, sem recorrer à força militar. No marketing político, essa guerra é travada por meio de ações contínuas, questionamentos éticos sucessivos, campanhas digitais orgânicas e inorgânicas, exposição repetitiva de erros, mesmo que menores, e ataques narrativos que visam não apenas o líder, mas toda a sua base de apoio, com o intuito de semear dúvidas e provocar divisões internas. O efeito psicológico sobre o alvo é objeto de estudo da pressão psicológica coletiva, Collective Psychological Pressure. Segundo Kvortrup, 2024, líderes submetidos a uma torrente diária de críticas e acusações apresentam sinais de estresse crônico, redução da eficácia na tomada de decisão e, não raro, erros de julgamento que geram novos cortes, o chamado ciclo vicioso do desgaste. Além disso, a percepção de vulnerabilidade constante pode levar apoiadores e aliados a se distanciarem, por medo de contaminação reputacional, fenômeno que será explorado adiante. 2,4 O ambiente digital como acelerador exponencial dos 1000 cortes. As plataformas digitais, redes sociais, aplicativos de mensagens, agregadores de conteúdo, transformaram radicalmente a escala e a velocidade da estratégia de desgaste gradual. Antes confinada ao ciclo noticioso diário, jornais, rádio e televisão, a morte por 1000 cortes
pode agora ser infligida 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de um número virtualmente ilimitado de agentes, perfis anônimos, bots, programas automatizados, contas paródicas, influenciadores orgânicos e páginas de memes. Cada um desses agentes produz um corte, um comentário crítico, um vídeo curto, uma charge, uma notícia tendenciosa, e o algoritmo de recomendação das plataformas amplifica os conteúdos com maior engajamento emocional, independentemente de sua veracidade. Ressa, 2020. A viralização instantânea permite que um único corte alcance milhões de pessoas em poucas horas, e a natureza fragmentada da atenção nas redes faz com que o público dificilmente acompanhe a refutação detalhada de cada acusação. Ademais, a repetição automatizada por bots intensifica o efeito de ilusão da verdade. Um usuário pode ver a mesma acusação falsa dezenas de vezes em diferentes formatos, associando familiaridade à credibilidade. Estudos recentes, Vosug et al., 2018, mostraram que notícias falsas se espalham mais rapidamente e alcançam mais pessoas do que notícias verdadeiras, sobretudo quando carregam conteúdo moral ou emocional, exatamente o material de que são feitos os 1000 cortes. 2,5 Desgaste interno e erosão da confiança nas bases de apoio. Um aspecto frequentemente negligenciado da estratégia é seu impacto sobre a coesão e a lealdade da base aliada do alvo. Líderes políticos perdem sustentação não apenas porque sua imagem pública se deteriora, mas porque aliados, correligionários e financiadores, sob pressão contínua, começam a duvidar de sua capacidade de resistência ou a temer contaminação reputacional por associação. Johnson Carty, 2003, denomina esse fenômeno de erosão da confiança secundária, quando a repetição de cortes sugere que o líder está permanentemente na defensiva. Seus próprios pares podem interpretar isso como sinal de fraqueza ou de ocultação de irregularidades mais graves. Na literatura sobre dano reputacional, Reputational Damage, Graetz e Shapiro, 2005, demonstram que a acumulação de escândalos e críticas, ainda que não confirmados, gera um efeito de estigma, uma marca negativa que afasta apoiadores em potencial e dificulta a atração de novos parceiros políticos. Internamente, podem surgir facções que buscam substituir o líder desgastado para limpar a imagem da legenda ou do governo. Em muitos casos, a derrota eleitoral é apenas a certificação formal de uma erosão que já havia se consumado nos bastidores, na forma de divisões e deserções. 2,6 Exemplos empíricos e aplicações analíticas. Embora este artigo não se proponha a um estudo de caso exaustivo, a literatura aponta diversos episódios políticos recentes em que a morte por 1000 cortes foi identificada como fator explicativo central. Analistas têm empregado a expressão para descrever a queda gradual de popularidade de governos submetidos a denúncias repetidas de corrupção menor, a destruição lenta de reputações por meio de campanhas digitais persistentes, e o enfraquecimento de lideranças em crises institucionais prolongadas. CNN, 2024, HuffPost, 2020. No Brasil, a erosão da imagem de figuras políticas ao longo de meses de ataques concentrados em redes sociais ilustra a pertinência do conceito, ainda que o resgate sistemático desses casos fuja ao escopo deste artigo. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu confirmar a hipótese de que a estratégia de morte por 1000 cortes no marketing político constitui um mecanismo de desgaste eficaz, frequentemente mais danoso do que ataques frontais isolados, em razão de sua capacidade de atuar cumulativamente sobre a percepção pública e sobre a moral do adversário. Os principais achados indicam que a repetição sistemática de pequenas acusações explora o efeito de ilusão da verdade, transformando fragilidades menores em convicções arraigadas, e o enquadramento consistente e a definição de agenda forçam o alvo a uma posição permanentemente defensiva, desviando sua energia de ações propositivas, e as plataformas digitais amplificam a escala, a velocidade e a persistência dos cortes, tornando a estratégia exponencialmente mais potente do que em ambientes midiáticos tradicionais.
V, o desgaste não se limita à imagem pública, atingindo também a coesão interna das bases de apoio e antecipando derrotas institucionais. As implicações práticas destes achados são relevantes para profissionais de comunicação política, assessores de lideranças e formuladores de estratégias defensivas. Recomenda-se a adoção de medidas como a construção de reservas de credibilidade, por meio de comunicação proativa e transparente antes do início dos ataques, o treinamento de equipes para distinguir cortes que exigem resposta, aqueles com potencial de viralização ou enquadramento danoso, daqueles que devem ser ignorados para não amplificar o ruído, e o investimento em contra-enquadramento, ou seja, a criação de narrativas próprias que ressignifiquem os ataques como parte de uma guerra suja. Teoricamente, o estudo aponta para a necessidade de integrar a psicologia cognitiva e a ciência da comunicação em modelos mais complexos de campanha negativa, superando visões que ainda tratam o desgaste como acidente ou efeito colateral. Para pesquisas futuras, sugerem-se investigações quantitativas que mensurem o número mínimo de cortes necessários para produzir uma queda significativa na intenção de voto, controlando por fatores como credibilidade da fonte e partidarismo do eleitor. Outra linha promissora é o estudo do papel dos algoritmos das plataformas na modulação da intensidade e do alcance dos cortes, bem como o desenvolvimento de métricas de resiliência reputacional que possam prever quais lideranças estão mais suscetíveis à estratégia. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Tradução de Su Li. Rio de Janeiro, Record, 2007. Obra original do século V a.C. 2. Gramsci, A. Cadernos do Cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000. V. 2. 3. Murray, W. Strategy of Attrition, The Logic of Asymmetric Conflicts. Cambridge, Harvard University Press, 2018. 4. Egan, D. The Dialectic of Position and Maneuver, Understanding Gramsci's Military Metaphor. Boston, Brill, 2016. Studies in Critical Social Sciences. 5. Entman, R. M. Framing Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, V. 43, número 4, p. 51 a 58, 1993. 6. MCCOMBS, M. E. Shaw, D. L. The Agenda Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, V. 36, número 2, p. 176 a 187, 1972. 7. Ankelbach, C. et al. The Illusory Truth Effect, A Review of How Repetition Increases Belief in Information. In Psychology of Learning and Motivation, V. 71, p. 109 a 151, 2019. 8. Stafford, T. Ilusão da Verdade, A Importância da Repetição para o Sucesso das Mentiras. Terra, 14 de dezembro. 2016. Disponível em acesso em 10 de maio de 2026. 9. Perloff, R. M. The Dynamics of Political Communication, Media and Politics in a Digital Age. 2. Ed. New York, Routledge, 2014. 10. Borba, F. A Campanha Negativa como Estratégia Eleitoral na Era Digital, Framing e Desinformação. Revista Brasileira de Ciência Política, número 38, p. 1 a 34, 2022. 11. Harvard Kennedy School, Political Strategy and Misinformation, Concepts and Cases. Cambridge, Harvard University, 2021. 12. Kivortrup, M. Death by a Thousand Cuts, Neuropolitics, Timus, and the Slow Demise of Democracy. 2. Ed. Berlin, de Gruyter, 2024. Democracy in Times of Upheaval, v. 1. 13. Vosug, S. Roy, D. Aral, S. The Spread of True and False News Online.
Science, v. 359, número 6380, p. 1146 a 1151, 2018. 14. Johnson CARTEE, K. S. Strategic Political Communication, An Introduction to Persuasion, Social Influence, and Propaganda Tactics. Lanyon, Holman e Littlefield, 2003. 15. Graetz, M. J. Shapiro, I. Death by a Thousand Cuts, The Fight Over Tashin Inherited Wealth. Princeton University Press, 2005. 16. Ressa, M. A Thousand Cuts to Democracy. HuffPost, 26 de junho. 2020. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 17. CNN. Death by a Thousand Cuts, How Experts Warn Trump Could Use an Authoritarian Playbook to Go After the Media. CNN Business, 8 de novembro. 2024. Disponível em edition.cnn.com. Acesso em 12 de maio de 2026. 18. Britânica. Political Communication. Disponível em acesso em 10 de maio de 2026. 19. Britânica. Propaganda. Disponível em acesso em 10 de maio de 2026. 20. Down. Death by a Thousand Cuts. Down, 5 de maio de 2009. Disponível em acesso em 12 de maio de 2026. 21. Kitzinger, J. The Sociology of Political Communication, Media, Power and Public Opinion. London, Sage, 2017. 22. Bennett, W. L. Livingston, S. The Disinformation Order, Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions. European Journal of Communication, v. 33, número 2, p. 122 a 139, 2018. 23. Tucker, J. A. et al. Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation, A Review of the Scientific Literature. Social Science Research Council, 2018. Disponível em acesso em 10 de maio de 2026. 24. Lewandowski, S. et al. Misinformation and its Correction, Continued Influence and Successful Debiasing. Psychological Science in the Public Interest, v. 13, número 3, p. 106 a 131, 2012. 25. Nihan, B. Heifler, J. When Corrections Fail, The Persistence of Political Misperceptions. Political Behavior, v. 32, número 2, p. 303 a 330, 2010. 26. Flynn, D. J. Nihan, B. Heifler, J. The Nature and Origins of Misperceptions, Understanding False and Unsupported Beliefs About Politics. Political Psychology, v. 38, p. 127 a 150, 2017. 27. Bradshaw, S. Howard, P. N. The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Oxford Internet Institute, 2019. Disponível em oi.ox.ac.uk. Acesso em 12 de maio de 2026. 28. Zala, M. A Democracia em Tempos de Desinformação. São Paulo, Companhia das Letras, 2021. 29. Miguel, L. F. Democracia e Comunicação, a Formação da Opinião Pública na Era Digital. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2020. 30. Aldrich, J. H. et al. Political Communication and the Rise of Social Media, New Challenges for Democracy. Chicago, University of Chicago Press, 2019. 31. Wardle, C. Derakinshan, H. Information Disorder, Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making.
Council of Europe Report, 2017. Disponível em rm.coi.int. Acesso em 10 de maio de 2026. 32. Marvik, A. Lewis, R. Media Manipulation and Disinformation Online. Data e Society Research Institute, 2017. Disponível em datasociety.net. Acesso em 12 de maio de 2026. 33. Ferrara, et al. The Rise of Social Bots. Communications of the ACM, v. 59, número 7, p. 96 a 104, 2016. 34. Alcott, H. Gentisco, M. Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives, v. 31, número 2, p. 211 a 236, 2017. 35. Lazer, D. M. J. et al. The Science of Fake News. Science, v. 359, número 6380, p. 1094 a 1096, 2018. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.